pessoal, sejam todos bem-vindos então ao nosso curso. Esse curso é uma introdução à nossa formação literária do Instituto Borborema. Mas antes de nós entrarmos propriamente no nosso assunto da aula, que se chama Destruição da Inteligência pela Destruição da Linguagem, vamos a alguns apontamentos sobre como utilizar esse curso. Esse curso, como vocês viram na ementa, ele tem 3 aulas. E essa primeira aula é mais sobre questões pedagógicas, princípios pedagógicos, sobre qual é a nossa visão acerca de educação, o que nós queremos com isso daqui, e vocês vão entender por quê. Mas antes, como que vocês vão utilizar esse curso? Esse curso vai funcionar da seguinte maneira. Essa primeira aula, ela vai ser bem mais expositiva, vai exigir bem menos de vocês. Nós só vamos fazer um mapeamento de problemas, situar onde nós estamos. Para daí vocês entenderem por que nós temos a visão que nós temos acerca da resolução dos problemas que nós apontamos à existência, tá? Na segunda aula, eu vou precisar que vocês tenham mais atenção. É uma coisa normal, a gente está em época de curso online, de vídeo de YouTube, muita palestra, muita coisa. Então, a coisa mais normal do mundo é aquela pessoa que vai lavar a louça ouvindo a aula, vai arrumar o quarto ouvindo a aula, vai fazer uma esteira vendo a aula. Para essa aula aqui, até dá para vocês fazerem isso. Mas a aula 2 e a aula 3 não dá. A aula 2 e a aula 3, vocês vão precisar estar com um caderno na mão. E vocês vão precisar estar bem atentos. De preferência, escolham um horário no qual vocês vão poder prestar máxima atenção na aula. Porque as aulas elas vão ser um pouco mais ativas. Ativa, eu digo, do ponto de vista de vocês, do aluno. Porque eu vou precisar, vocês vão ver que algumas vezes na aula 2 e 3 eu vou dar determinados comandos. Eu vou colocar umas coisas para vocês na lousa e vou dizer, pausa o vídeo, faça isso, isso, isso e isso com o que eu coloquei na lousa e depois você volta aqui. Na aula 2 isso vai acontecer um pouco, a aula 3 vai ser inteiramente isso. A aula 3 vai ser o nosso exercício de verificação, tá? Então vamos lá, vamos fazer esse mapeamento antes de entrarmos no nosso assunto. O que acontece, pessoal? Hoje a gente está numa febre. Todo mundo está falando de educação clássica, todo mundo está falando de formação literária, todo mundo está discutindo o que é inteligência. E a gente sabe que isso aconteceu porque finalmente vieram à tona, na verdade, todos os problemas, todos os frutos desastrosos da nossa educação. E aí acontece que muitas pessoas conscientes desses problemas, ou pelo menos que entenderam uma pontinha deles, estão querendo cavar mais e ver o que tem por ali. E todo mundo naturalmente está interessado em resolver o problema. E é natural que a gente tenha várias perspectivas de como fazer isso. Umas vão partir de determinadas visões e outras de outras. Mas o que acontece? Eu, particularmente, acho um tanto quanto inglório e um tanto quanto difícil a gente falar algo do tipo, isso aqui é sobre educação clássica. Veja só, replicar um modelo exato e perfeito de educação clássica é um tanto complicado. Afinal, a gente não está na Grécia, a gente não está em Roma e a gente não está no período da escolástica da Idade Média. A gente não está mais aí, a gente está em outra situação. E essa situação ela tem circunstâncias particulares que envolvem ações concretas em cima dessas coisas. Então, é uma coisa muito parecida hoje quando a gente fala essas imprecisões de vocabulário. Por exemplo, o sujeito ele se diz de direita. Bom, o termo direita ele tem uma imprecisão muito grande porque você não sabe até aonde ele está. Se você olhar bem, por exemplo, um Dória é um cara de direita, um Bolsonaro é um cara de direita, um Olavo de Carvalho é um cara de direita. E você certamente vai encontrar várias dissonâncias entre essas 3 figuras, inclusive entre o presidente Bolsonaro e o professor Olavo de Carvalho. Então, quando a gente fala em educação clássica, vocês vão ver vários institutos, várias pessoas falando disso daí, mas tenho certeza. Existem algumas semelhanças, existem mais diferenças do que semelhanças. Essas diferenças elas vão se manifestar na concepção educacional que cada um tem. Então, esse primeiro momento eu queria deixar claro para vocês qual é a concepção educacional do Instituto, porque que o Instituto faz o trabalho que faz, tá? Nós aqui levamos isso muito a sério, somos bem escrupulosos com relação a isso, tanto é que só agora nós estamos colocando ao público um curso mais específico sobre esse assunto. Por quê? Porque todos nós aqui estamos no processo educacional. Nós não temos nenhuma vergonha de falar isso. A gente não está numa posição de autoridade completa, com a formação literária perfeita, não. É claro que nós estamos num nível mais avançado, mas é aquela coisa, né?
numa academia de jiu-jitsu, por exemplo, o faixa marrom, às vezes ele consegue passar um treino melhor para os faixas brancas do que o faixa preta, porque o faixa marrom ele está mais conectado com aqueles problemas mais iniciais. O faixa preta já está lidando com problemas de pessoas assim, que tem outra escala de necessidades e de dificuldades. Então pensem que nós somos aí o faixa marrom da academia. Tá? E nós estamos ajudando na forma que nós sabemos que funciona, porque funcionou conosco. Agora vocês vão ter essa introdução e daqui a pouco, daqui a não muito tempo, vocês vão ter a formação completa, tá? Então vamos lá, vocês já entenderam então como utilizar esse curso, mas por que nós colocamos então o nome Educação Clássica ou Formação Literária no que nós estamos falando? Bom, tem um princípio pedagógico que vocês vão encontrar lá no livro do Werner Jaeger, Paideia, logo no iniciozinho, que ele vai dizer que os gregos eles tinham a concepção da cultura enquanto um princípio formativo. E o que isso quer dizer? A cultura, ou seja, o que está no cultivo imediato ou imediato de uma sociedade, de um povo, ou seja, o que está registrado na sua religião e na sua linguagem e, portanto, na sua cultura, que são os três componentes, segundo pelo menos o Thomas Sowell, que configuram o que a gente pode chamar de civilização. Então o que acontece? O Werner Jaeger ele tinha concepção, ele expõe que os gregos na verdade tinham essa concepção de que conectado com a cultura, né, você partindo da cultura, ali, ou seja, essa ideia de partir, de princípio, de começo, é um princípio formativo. Ou seja, a partir dos dados da cultura você forma o indivíduo de forma na qual ele, de maneira que ele possa, no final do processo educacional, ele ser mais um ente, mais um agente inserido no processo civilizacional, ou seja, ele se torna um ser agente. Isso não quer dizer que eu esteja pensando na educação naquela perspectiva boboca que se vende hoje em dia de tipo, educar para a cidadania e tal. Mas se esse educar para a cidadania, que é um problema e é uma falsa visão acerca do que é educação, ele revela isso que eu estou dizendo. Se você olhar bem, não existe educação sem que quem se educa ou o pedagogo, o tutor, não saiba para onde ele quer conduzir o aluno. Não por acaso que a educação vem de, a gente já falou em várias palestras, né? Ex ducere, que é uma tradução grosseira do latim, seria algo como conduzir para fora, conduzir para fora. Então, se você vai conduzir para fora, daí vem duas perguntas. Primeiro, aonde o sujeito se insere, onde ele está, onde é o dentro que ele se encontra, e por que ele tem que ser conduzido para fora desse dentro. Vocês estão entendendo, né? Com perdão das redundâncias, mas é para ficar mais fácil a explicação. Então vamos lá. Na nossa concepção, no que o indivíduo se encontra dentro hoje em dia no Brasil? Dentro de todos os problemas que nós vamos falar aqui, tá? E qual é esse fora que nós queremos conduzir? Vocês vão entender agora. Bom, então vamos começar o nosso assunto propriamente. Vocês vão notar que é o seguinte, eu não vou ficar delineando, vamos aqui pessoal agora no ponto 1 da ementa, não. Eu vou falando e vocês vão notar que conforme eu for caminhando, eu estarei vencendo os pontos da nossa ementa, ok? Então prestem muita atenção. Eu preciso que nessa primeira parte, vocês não só escutem o que eu estou dizendo, mas que vocês procurem na realidade de vocês, nas pessoas que vocês convivem e, sobretudo, em vocês mesmos, porque hoje em dia a gente só quer apontar analfabetismo e problema de educação no outro, não é verdade? Então, preciso que vocês tentem mapear em vocês esses problemas que agora nós vamos delinear. Bom, então não há como não falarmos de socioconstrutivismo e de Paulo Freire. Se vocês assistirem minha palestra Por que os humanos estão acabando, está no canal do Instituto Borborema, vocês vão ver que eu já falei isso. Tá lá, tá todo esqueminha, todo bem desenhadinho, com slide. Aqui eu vou só no gogó, mas eu vou aprofundar um pouco mais para não ficar repetitivo, tá? Então vamos fazer um resuminho do que seja socioconstrutivismo e Paulo Freire. Bom, Paulo Freire, como todo mundo sabe, é um pedagogo famoso no Brasil, elencado aí como patrono da educação brasileira. E isso é muito mais marketing político do que propriamente uma realidade. Uma realidade no sentido de ter méritos acerca disso daí. Na verdade, nós só temos deméritos disso.
Todas as estatísticas apontam crescimento do analfabetismo funcional, apontam que quanto mais tempo o aluno passa no colégio hoje, mais incapaz para a vida de estudos e da percepção da realidade ele se encontra. Então, é óbvio que Paulo Freire tem méritos apenas fictícios para fins de propaganda partidária política. O que Paulo Freire queria, na verdade, então, com sua concepção educacional? Bom, vocês sabem que todo revolucionário, ele parte do princípio, aqui vou falar de forma bem grosseira, tá? Porque esse não é o assunto do curso, esse é acessório. Todo revolucionário, ele parte do princípio de que existe uma atmosfera de opressão que prende o sujeito sob determinada dominação de um determinado status quo, e a ação revolucionária visa exatamente libertar o sujeito desse status quo que o oprime e que o impede de ser quem ele deveria ser na verdade. E quem é que vai dizer que o sujeito deveria ser na verdade? Às vezes nem o sujeito sabe disso. O revolucionário é que sabe por ele. Então, Paulo Freire entendia que o nosso modelo educacional, ele gerava uma série de preconceitos, ele gerava uma série de problemas para o único fim de categorização social e manutenção de uma dominação política. Se vocês olharem bem, esse princípio está no Michel Foucault também. Se vocês pegarem e ler o pessoal de direito, o pessoal de psicologia já deve ter encontrado em 2 livros do Foucault, Vigiar e Punir e História da Loucura, que se você olhar bem, toda a conclusão do Foucault é o seguinte, de que as leis penais, elas são feitas não para aplicar um senso medido de justiça e de punição correta segundo os anseios da sociedade, não para resguardar bens jurídicos, mas para resguardar bens e concepções de uma classe dominante. Então, o preso, o criminoso, ele é um sujeito não que se encontra preso, não que se coloca a peste de criminoso porque ele cometeu um crime, porque existem leis penais a serem cumpridas. Não. O Estado faz isso simplesmente para criar uma lógica de categorização social que fomente a dominação, que gere a manutenção do status quo. Mesma coisa com a História da Loucura. Se vocês olharem bem, todo o movimento antipenalista do Brasil, ele está amparado em Foucault. Além de outros, é claro, mas eu vou focar aqui no Michel Foucault. E do movimento antimanicomial também, está amparado no Foucault. Porque a História da Loucura gera exatamente essa conclusão. O louco, ele é um tipo social arbitrariamente criado para que as pessoas que estejam na categoria louco sejam mais fáceis de serem dominadas. Elas não se tornem um incômodo social de como se seriam se elas pudessem viver a sua expressão autêntica de personalidade. Então existe essa ideia da loucura como uma expressão autêntica da personalidade. No caso de Paulo Freire, como é que esse raciocínio funciona? Funciona da seguinte maneira. Paulo Freire tinha a visão de que a nossa concepção educacional burguesa, ela era segregadora em sua essência, porque nem todas as pessoas poderiam alcançar um alto patamar educacional. E o que seria esse alto patamar educacional? Eu acredito que o Paulo Freire ainda estava olhando para o padrão educacional que a gente tinha ali na década de 40, década de 50, que já não estava lá mais tanto essas coisas, mas a gente ainda tinha um padrão. Você ainda tinha, por exemplo, você vê a educação que Nelson Rodrigues teve, a educação que o Zé Geraldo Vieira teve. Zé Geraldo Vieira já é anos 20, mas é o exemplo que eu quero dar, porque década de 50 e 40 guarda resquício daquilo ali ainda fortes, hoje em dia praticamente extirpado. Mas o Zé Geraldo Vieira, ele estudou latim, ele estudava com os jesuítas, ele foi para um colégio no qual ele passava a semana toda, era só homens, então ele teve um alto padrão educacional para sua formação. Paulo Freire naturalmente pensava o seguinte, que só ricos podem pagar por isso, e que aí quando o sujeito escreve muito bem ou escreve muito mal, a educação é que fomenta isso daí, que essa educação é ilusória, porque a finalidade educacional para o Paulo Freire não era a mesma de que um jesuíta aplicava ao José Geraldo Vieira. O que o jesuíta queria lá com o José Geraldo Vieira? Que ele domine bem a sua língua, que ele domine a sua religião, a religião local, ou seja, a religião predominante no Brasil, a religião cristã, católica, e que esse sujeito, tomado esse conhecimento, ele consiga
a partir dele, se orientar na realidade e construir sua biografia, construir sua vocação. Porque esse modelo educacional gerava a expansão do horizonte de consciência, do jeito que ele conseguiria enxergar além do que estava diante dos olhos dele na realidade. Então ele poderia agir. Daí, Paulo Freire conclui que uma pessoa pobre não pode ter isso. E que aí, portanto, existe um aprisionamento linguístico, porque o pobre escreve errado e o rico escreve certo. O rico consegue olhar a sua possibilidade de ação na realidade e aí manter-se rico. O pobre não consegue, então ele vai continuar sempre na miséria. Ou seja, toda a clave de raciocínio do Paulo Freire é uma clave na qual a educação não deve servir para formar o indivíduo para agir na realidade, mas ela deve servir para emancipar o indivíduo desfavorecido e democratizar os meios de educação. Essa democratização, leia-se, é que todos estejam sempre num patamar próximo. Isso é o que ele chama de democratização. E se vocês olharem bem, funcionou muito, porque hoje em dia o analfabetismo funcional é uma das coisas mais democratizadas no Brasil. Democratizado no sentido de todos terem acesso e todos estarem num patamar equânime. Mas vamos lá. Com relação à linguagem, e aí, portanto, com relação à inteligência, o que Paulo Freire fez? O que é o socioconstrutivismo? Quando o sujeito, ele, por exemplo, tinha que decorar os Lusíadas, declamar os Lusíadas e ver o que estava por dentro dos Lusíadas, e a partir dali fazer a sua formação, estudar geografia, estudar história, estudar costumes sociais da época, estudar religião, estudar música por causa do ritmo, da poesia, etc. A poesia servia como introdução para tudo. Mas essa introdução tinha como parâmetro o seguinte, que na poesia você tem um conjunto de entes concretos, que o indivíduo ele tem que apreender a linguagem daquilo dali, depois, aí ele vai conseguir penetrar, e ele vai chegando lá, conforme ele vai chegando, ele vai puxando coisas para a inteligência dele, ele vai puxando coisas para o raciocínio dele, e aí ele vai se equiparando aquilo dali, ele vai absorvendo aquilo, né? E aí acontece aquilo que Camões coloca liricamente no seu famoso soneto, né? Transforma-se o amador na coisa amada por virtude do muito imaginar. Então, de tanto imaginar, de tanto contemplar, de tanto você estabelecer uma relação amorosa com aquilo que você está estudando, você sente esse desejo de chegar lá, você chega e você vai se transformando naquilo. Aquilo vai incorporando no teu coração e vai incorporando na tua personalidade. Com Paulo Freire, ele inverte a lógica. O que acontece? Paulo Freire insere a ideia, ele não insere, mas assim, isso ganha muito mais proeminência no nome dele aqui no Brasil, de que esse conhecimento, ele não é um ente concreto que você vai chegando nele a partir de um esforço concreto, visando coisas concretas. Paulo Freire diz que esse esforço ele é construtivo. Você vai construindo a sua percepção. Não no sentido que eu falei antes, de tipo, você vai chegando lá e você vai construindo a si mesmo a partir de algo que é concreto. E a sua ideia é chegar lá, fazer um exercício de mimese, imitar aquilo, estar à altura daquilo para que aquilo esteja bem impregnado na tua mente e no teu coração. Que aí aquilo vai se tornar teu, para que você use aquilo, aquele instrumento para agir na realidade. Paulo Freire vai dizer que não. Ele vai dizer que você constrói a tua percepção do que é aquilo que você está estudando. Então, para não ficar tão abstrato, eu vou dizer na prática como é que isso acontece. Paulo Freire, uma vez, foi o exemplo que eu dei lá na palestra do Porque os Humanos Estão Acabando. Ele foi a uma vila de pessoas mais pobres e ele quis fazer esse trabalho com pedreiros, pessoas que trabalhavam na construção. Então ele fez uma roda na sala, e se vocês olharem, isso é muito aplicado em colégios hoje em dia, né? Uma roda de debates, os alunos vão sentar e vão debater, e vejam, como por exemplo aconteceu quando eu estava no colégio. Uma vez eu lembro que o professor trabalhou com a gente, acho que Dom Casmurro Machado de Assis, ou foi Senhora do José de Alencar, e aí o professor sabia que ninguém tinha lido aquilo, e quem leu não entendeu direito, porque a gente não estava à altura, nem sequer a nível de maturidade.
Então ele mandou a gente fazer uma roda de debate, e aí cada um tinha que soltar a sua impressão do livro e tal. Então o que acontece? Essa ideia, cada um solta uma impressão muitas vezes vazia, muitas vezes confusa. Mas esse soltar, cada um solta o seu quinhão de opinião, de quinhão em quinhão, você vai construindo o saber junto com todos. Mas o que acontece, pessoal? Esses quinhões são impressões totalmente subjetivas de pessoas que ainda não têm condição de chegar lá. Então essas impressões são o quê? O sujeito ele chegou um pouquinho, o que ele não consegue compreender, ele desce até o entendimento dele, e ele tem direito de utilizar essa expressão porque é uma expressão que ele construiu a partir da sua subjetividade particular. E esse direito não pode ser negado a ele. Porque se for negado, no sentido de que ele tem que chegar lá, ele tem que se esforçar, ele tem que ganhar maturidade, isso é segregar. Isso é impedir o desenvolvimento daquela pessoa. Isso é impedir que essa pessoa participe da vida intelectual ativa, da vida de estudos, da formação de fato. Mas voltando ao exemplo do Paulo Freire, o exemplo originário disso daí. Paulo Freire, então, fez essa roda, pegou um tijolo e começou a perguntar para as pessoas, o que é isso? E as pessoas falaram, não, é um tijolo. E o Paulo Freire pedia, é até meio idiota isso, né? O Paulo Freire pedia para que as pessoas, então, contassem suas experiências pessoais com aquele tijolo. E aí o pedreiro chegava lá e falava, não, eu pego o tijolo, eu boto um em cima do outro, depois eu vou cimentando tudinho, depois eu passo reboco, aí tem que botar o gesso. Aí o outro falava, não, a minha casa, ela tá só no tijolo ainda, e a minha cama, os pés estão quebrados, então o tijolo serve para segurar. E aí o Paulo Freire, nessas discussões, ele sempre instigava as pessoas a pensar o quê? Mas vocês já pensaram por que a sua relação com o tijolo é essa, a relação do seu patrão com o tijolo é outra? Por que o seu patrão não tem a casa só de tijolo? Por que você constrói a casa do seu patrão e o tijolo que você usa para isso não serve depois para você construir a sua casa? Então, Paulo Freire, ele instigava, ele achava que o processo de educação tinha que fazer isso. Instigar o educando, instigar o aluno a perceber a esfera de dominação social. A concepção de educação para ele é isso. Conduzir para fora do quê? Para fora do status quo, para um estado de consciência social. É isso. E se vocês olharem bem, sobretudo quem é pai ou quem saiu do colégio recentemente, e até quem está em faculdade, todo o nosso modelo educacional ele é pautado por essa finalidade, gerar alguma espécie de consciência. Educar para a cidadania é o quê? Ensinar o sujeito que ele tem RG, que ele tem CPF, que ele vai lá, aperta uns numerozinhos na urna, que por isso ele não deve jogar lixo no chão, que ele deve, quando escovar os dentes, desligar a torneira. Educação para o Brasil é isso. O nosso grande pilar educacional, ele zela por isso. Ele vislumbra isso daí, não é outra coisa. Bem, além disso, além dessa esfera de quebrar uma percepção de dominação política, o que o Paulo Freire fazia? Ele pegava e dizia, agora vocês vão ao quadro escrever a palavra tijolo. Alguns escreviam tigolo, ou dijolo, di com D. E aí Paulo Freire, com tudo aquilo errado no quadro, ele depois confrontava os seus alunos e perguntava, bom, umas pessoas podem dizer que vocês estão escrevendo isso aqui errado. Mas aí eu pergunto, a forma como vocês escrevem muda a relação de vocês com o ente tijolo, com o objeto tijolo? Não. Por vocês escreverem dessa forma, o tijolo deixa de ser tijolo? Não. Logo, se não muda a percepção acerca do objeto, se o significado não muda pela disposição dos grafemas, logo, isso é a prova de que essa disposição dos grafemas é uma imposição que gera preconceito linguístico e, portanto, serve à categorização social. Alguém pode achar, mas Caio, isso é exagerado, isso era só a ideia da cabeça de um homem, isso não acontece na realidade. Bom, eu já dei aula particular para criança
E o meu objetivo era exatamente rastrear esses problemas e tentar resolvê-los, com pais que não praticam homeschooling ou não tinham condição de fazer uma atividade extracurricular em casa para sanar esse tipo de problema. E uma vez eu tive uma mãe que me procurou, o filho dela tinha 8 anos, não lia direito, e ele trocava P com T, B com D, S com Z. Ele reconhecia os grafemas, mas não reconhecia os sons. E aí a mãe notou isso e foi falar com a professora. E a professora respondeu o que a ela? Calma, mãe. Tem calma. E se a percepção dele, a forma como ele vai construindo os conteúdos que são trabalhados no colégio, um dia isso pode ser resolvido. Ou seja, a esperança é que um dia possa ser resolvido, não que vai resolver. Porque o objetivo da escola não é resolver isso. Entendo, gente, vamos ser indulgentes também. Os professores que estão no colégio, não é que eles sejam maus, não é que eles sejam paulo-freireanos, comunistas tentando destruir o Brasil, não é nada disso. São pessoas, às vezes, que têm toda a boa intenção do mundo, mas que eles só estudaram isso, eles só conhecem esse lado da moeda. Na cabeça deles, na cabecinha bem restrita deles, educação é só isso. E veja bem, se um moleque de 8 anos não consegue distinguir sonoramente os sons das palavras, isso vai se refletir no significado. Porque esse é o ponto. Eu acho que não sei se Paulo Freire era burro a ponto de não notar isso, ou se ele era malicioso e sabia que isso aconteceria, mas não falou. Essa dissonância com relação à disposição dos grafemas e dos fonemas muda semanticamente. O que eu quero dizer? A gente vai falar de semântica aqui. O que eu quero dizer? Com o passar do tempo, se a minha construção, se a percepção da palavra enquanto grafema e fonema depende da minha construção social acerca disso, da minha percepção subjetiva, da minha relação pessoal com o objeto, ou simplesmente a palavra, é óbvio que isso vai respingar no significado disso daí. Sobretudo se o termo for de grau de abstratividade grande. Por exemplo, democracia. Ninguém sabe o que é democracia no Brasil. Ninguém sabe. Eu falei aqui no início, ninguém sabe o que é direita exatamente no Brasil. E vejam que quando eu falei o que é direita, eu não parti de uma clave de percepção singular do que seja direita. Não, eu distingui com entes concretos que esses entes têm manifestações distintas de ser de direita e que, portanto, esse termo apresenta confusões acerca do seu significado. Porque ele pode ir para várias situações distintas para dizer a mesma coisa ou coisas completamente diferentes. Então, o que acontece? Esse aluno, eu fui estudar com ele para a prova de ciências. O moleque, ele não sabia nada. E na prova de ciências estava lá: não jogar lixo no chão, não deixar a torneira ligada quando vai escovar os dentes. Na prova de geografia, o mundo com muitas pessoas de mãos dadas: índios, negros, japoneses, Todos somos um só, devemos amar uns aos outros apesar das diferenças. O que acontece? Com isso, o colégio revelou uma coisa: a prioridade do colégio é que os alunos captem essa mensagem, esse comando. Não que eles tenham domínio da língua. Não que eles desenvolvam a linguagem para daí eles poderem partir e, através da linguagem, entender os outros entes concretos do mundo. Não. Eles têm que ter uma educação toda pautada em receber comandos e executar. E isso vai constituir a percepção subjetiva deles. E fica, inclusive, a questão, né? Se tudo depende da percepção subjetiva da criança, para que ela tem que estar no colégio? Porque se tudo depende da percepção subjetiva da criança, ela tem que passar por alguém no processo educacional, então você está me dizendo que a percepção subjetiva da criança ela tem que ser condicionada à percepção subjetiva da grade curricular do ensino formal ou do professor. Então percebam que é totalmente contraditório em si mesmo, que isso é uma loucura.
Não pode funcionar e não funciona. Não pode funcionar e não funciona. E aqui eu vou resgatar aquilo que eu falei na palestra do porquê os humanos estão acabando. Esqueminha básico de teoria da comunicação. Bom, você tem emissor, mensagem, receptor, código, canal e conjunto de referências, o referencial total. Bom, a mensagem é o que eu falo. Nessa situação aqui, por exemplo, eu sou o emissor, vocês são o receptor. O que eu estou falando é a mensagem e o código é a língua portuguesa. O conjunto de referências, isso é uma coisa que o emissor tem que ter em mente. O conjunto de referências é um elo da imaginação e da consciência do emissor com o receptor. Se nós estamos numa situação de aula, eu tenho que falar, eu não posso falar tudo pensando que você já sabe o que eu estou falando. Eu tenho sempre que jogar essas situações, explicar um pouco mais as coisas, para lançar pontes entre a minha consciência de vocês para que a mensagem chegue. E o referencial total, ou seja, o canal, etc., todos esses fatos que dão um aporte de verossimilhança para o que eu estou falando, ou seja, nós estamos inseridos na mesma realidade, e essa situação de que vocês estão vendo um vídeo em casa, eu estou gravando uma aula. Então tudo isso constitui a nossa situação comunicativa. Agora percebam, como seria essa situação se tudo que eu falo é uma expressão subjetiva da minha percepção dos dados objetivos, que eu vou processá-los como subjetivos. Quando eu falar para vocês, vocês vão ter uma percepção subjetiva em cima da minha percepção subjetiva, e assim vai. Isso acaba com a comunicação. E é por isso que a gente tem a ideia de que ninguém entende mais ninguém no Brasil, porque todos nós passamos por isso. Um dos grandes sintomas que eu vou falar, vamos falar de vários. Talvez nesse curso a gente não vai falar de todos, mas vamos falar de alguns, os principais, as questões básicas, como está no título do curso, tá? Um deles é o seguinte: as pessoas perderam nuance do peso das palavras. Eu vejo aí, por exemplo, todas essas tretas de youtuber, pessoal de direita e tal. É impressionante, quando eu vejo, o cara fez tal comentário e outro respondeu de tal forma. Eu penso, é óbvio que o cara não pensou direito na hora da palavra que ele escolheu para falar e o outro também não entendeu nada. É uma confusão dos diabos. Porque todo mundo vai ter reações emocionais disso, gente. A expressão disso que eu falei, de que você fica sempre à mercê de percepções subjetivas, é o seguinte: esse conteúdo objetivo que existe nas coisas e nas palavras, se ele é esvaziado, ele vai ser preenchido com alguma coisa. E essa percepção subjetiva da gente é totalmente emocional. Ela é totalmente emocional. Então você cria uma sociedade de pessoas que elas reagem às palavras não como quem reage a um conjunto de informação concreto pautado por um código numa situação comunicativa. Elas sempre vão enxergar tudo como gatilhos mentais. Para ficar claro, o que seria esse gatilho mental? É, por exemplo, a propaganda. A propaganda ela sempre quer despertar gatilhos, ou seja, gatilhos de engajamento ou de desprezo. Se vocês olharem atrás de uma carteira de cigarro, vai sempre ter lá alguma mensagem para você parar de fumar, e vai dar câncer, vai dar impotência, vai causar aborto. Aquilo ali é para tentar desencadear no receptor uma reação emocional de desprezo, de afastamento. Se vocês olharem as propagandas de cigarro da década de 50, sempre estavam associados à virilidade masculina e tal, então é para gatilhos de engajamento. Se vocês olharem bem, quando você cria essa lógica linguística numa esfera endêmica, macrosocial, você está criando uma sociedade prontinha para ser dominada, prontinha para ser adestrada como um cachorro. Eu até usei lá na palestra também esse exemplo. Um cachorro, ele não tem a noção completa e complexa que um homem tem do uso da língua. Quando nós nos comunicamos, nós olhamos as palavras, o tom de quem fala, quem está falando, em qual situação ele está falando. Um cachorro não olha isso.
Um cachorro ele processa comandos e executa. Então, por exemplo, para quem tem cachorros, toda vez que você falar quieto, se você acostumou seu cachorro a ficar quieto falando quieto, até quando você falar com seu filho dentro de casa, fica quieto, se o cachorro estiver perto, ele vai pensar que é com ele. Se você chegar numa situação nada a ver e falar passear, se o seu cachorro estiver perto e ele for do tipo que quando você vai passear com ele, você fica falando que vai passear, pega a coleira e tal, ele fica agitado, ele já vai pra porta, ele já quer sair. Se você chegar numa situação, sei lá, 4 horas da manhã você levantou pra pegar água, você olha pro seu cachorro e fala, passear? Ele vai ficar agitado da mesma forma. Ele não vai, se fosse com uma pessoa, ele vai pensar, não, você tá tirando onda, você tá na alta madrugada, não tem condição de sair pra passear. Mas o cachorro, ele não tem essa nuance, ele não tem esse senso de situação comunicativa. Ele só processa sentimentalmente a palavra. Se vocês olharem bem, hoje em dia as pessoas estão assim no Brasil. Quem olhar a minha live lá, isentismo cultural, eu falo muito lá da teoria do medalhão Machado de Assis, e aquele exemplo que eu dou com o estudante de direito, é exatamente aquilo. Aquela expressão verbal não é para dizer algo concreto, é uma expressão de um sentimento. Então o que acontece, pessoal? Todas as pessoas no Brasil perderam o senso descritivo da linguagem, o senso narrativo, o senso de harmonia e beleza. As pessoas só ficaram em 2 claves, apelativa e emocional. Toda a linguagem no Brasil é emocional. Se vocês olharem muito bem, a maioria das vezes que alguém fala alguma coisa no Brasil, o que se fala é muito mais uma expressão do sentimentalismo e da psicologia daquela pessoa que está falando, do que um conjunto de palavras que se refere a algo concreto que pode, de fato, contribuir para alguma percepção objetiva do público-alvo, dos receptores. Se vocês olharem, é desse jeito. E isso se dá aqui, há vários anos de socioconstrutivismo. E o que eu quero que vocês percebam, gente, é que vocês tenham paciência. Sei que eu estou falando aqui um pouco chato, mas tenham paciência, tá? Eu quero que vocês, e o grande objetivo desse curso, sobretudo com a aula 3, é que vocês olhem os efeitos disso em vocês, não só nos outros. Todos nós que vivemos no Brasil somos afetados por isso. Quer ver um exemplo muito prático também, muito simples? Converso com uma pessoa que tem 50 anos no WhatsApp. Às vezes o que essas pessoas falam, de 50 a 40 anos, é ininteligível. Elas não sabem usar vírgula, elas não sabem usar acento, elas usam caps lock de maneira indevida. Às vezes você tem que ligar ou mandar áudio, porque se você ficar só na tecla, você não entende o que ela fala. E nem ela entende o que você fala também. Então isso é uma nação de bárbaros. A gente não consegue entender uns aos outros, gente. Por isso, posto de se restabelecer a sanidade, um deles é esse. E eu falei dessa questão educacional, e aí por causa disso nós temos vários outros problemas. Você tem as pessoas com a moralidade muito baixa, buscando virtudes, porque não aguentam mais viver nessa desordem moral imensa. Tivemos aí agora uma emancipação, um princípio de emancipação política talvez, mas isso não é um assunto aqui. Mas você vê que você ficar brigando na internet por causa de um político, ou você ir pra academia, seguir lá os conselhos do Ítalo Marcilli, não é uma coisa, não vou dizer que é fácil, porque não é. Mas assim, certamente o trabalho de reconstrução da língua é muito menos glamuroso, dá muito mais trabalho, requer muito mais silêncio, requer muito mais uma auto-humilhação, requer muito mais sinceridade interior e maturidade das pessoas do que esses outros problemas. Porque assim, reconhecer que você é um merda não é uma coisa muito difícil. Agora, reconhecer que você não conhece o seu idioma direito, você não sabe utilizar a sua língua direito, eu garanto, você vai tentar de todos os subterfúgios possíveis para se convencer de que você não é assim. Mas eu quero te desafiar, eu quero quebrar suas esperanças, eu quero quebrar suas expectativas. Porque eu quero o seu bem. A gente do Instituto, a gente quer o bem das pessoas. A gente vê o quanto que essa reconstrução da língua fez bem pra gente. A gente quer oferecer isso para os outros. Esse curso, esse resgate dessas dimensões básicas da leitura que a gente vai chegar lá, é para isso. Para que a gente possa reconhecer esses problemas e vencê-los. Não é para ficar depressivo. É para lutar contra o negócio. É para matar a hidra.
Então vejam que essa educação libertadora do Paulo Freire é uma educação que aprisiona a inteligência. Por quê? Por quê? O que é inteligência? Inteligência vem do latim interlectus. Então é fazer uma inter-relação entre as coisas, que também pode ser interpretado como interlegere. Inter de dentro e legere de ler, né? Então, ler por entre as coisas. Então, por exemplo, também na oração, antes do estudo de Santo Tomás de Aquino, um dos pedidos que se faz a Deus é interpretandi subtilitatem. Ou seja, a interpretação, a capacidade interpretativa das sutilezas. A sutileza, você já deve ter escutado aquele clichê que uma obra de arte se faz pelos seus detalhes, etc. Isso é verdade? É verdade. Mas vamos explicar. O que isso quer dizer? A sutileza, gente, é aquela coisa sutil, leve, aparentemente inocente e sem importância, e de que você vê ali com uma certa dificuldade, um detalhezinho, mas é um detalhezinho que se você tirá-lo daquilo ali, parece que a estrutura toda desaba. Esse detalhezinho, ele está tão largamente encaixado na estrutura do que você está lendo, da obra de arte que você está analisando, admirando, contemplando, enfim, que se você tirar aquilo dali, cai o troço todo. Porque, embora ele seja pequeno, ele tem uma importância larga e essencial para a estrutura do que você está olhando. E essas sutilezas são exatamente o que dão riqueza ao texto. Então, o que acontece? Se você olhar, por exemplo, lá em Machado de Assis, tem uma frase logo no início do Brás Cubas, que ele diz assim: Deus te livre, leitor de uma ideia fixa, antes um argueiro, uma trave no olho. Você aí, geralmente, você vai ter uma compreensão bem assim, relapsa do que isso está dizendo. Você vai ver, Deus te livre de uma ideia fixa. Bom, você vai pensar, uma ideia fixa deve ser uma obsessão é ruim. Porque o Brás aqui, o narrador, está dizendo que ele morreu exatamente por causa de uma obsessão boba. Antes um argueiro, antes uma trave no olho. Ninguém pensa, por que Machado escolheu a palavra argueiro? Por que ele escolheu trave no olho? É só porque soa bem? O que o argueiro, por que antes um argueiro do que uma ideia fixa? Por que antes uma trave no olho? O que isso tem a ver? Eu já ouvi trave no olho alguma vez. Foi lá no Evangelho quando Nosso Senhor diz: tira primeiro a trave no teu olho antes de denunciar a trave no olho do teu irmão. Será que Machado pensou nisso? O que será que tem a ver? Veja que são questões sutis. E que a inteligência trabalha exatamente em captar, apreender essas sutilezas, para que exatamente lendo por entre essas coisas é que você lê o que de fato está lá. Porque você vai chegar onde de fato Machado quis colocar você. Mas as pessoas não têm isso. Elas vão ler assim, bem, em passant, uma obsessão é muito ruim. A conclusão das pessoas dessa frase aí, que é muito profunda e tem muita coisa para se dizer sobre isso, é bem essa: não, uma obsessão é uma coisa ruim. Mas o que acontece? A ideia fixa, ela é uma ideia boa, só que muitas vezes a realidade nos aponta que ela não deve ser executada, que ela não é boa. E aí, a gente tem duas opções diante disso. Ou aceitamos a dificuldade de execução da ideia e seu contraste com os dados imediatos da realidade, ou nós entramos num mecanismo de ilusão mental, de auto-enganos, e a gente começa a brigar com a realidade. Aí por que a trave no olho? Porque a trave no olho no Evangelho é exatamente aquilo que faz que Nosso Senhor, nessa situação que eu falo, ele está dizendo: por que tirar a trave do olho do seu olho primeiro antes de denunciar do irmão? Porque se você não pode denunciar a hipocrisia alheia, digamos assim, hipocrisia no sentido do aspecto teatral da outra personalidade, o personagem do outro, quando você mesmo é um personagem. Porque só pode dizer quem está fora da realidade quem está na realidade em primeiro lugar. E se você não consegue se colocar na sua realidade particular, você não pode apontar o deslocamento da realidade do seu irmão. Machado está dizendo que isso é menos hostil ao sujeito do que a ideia fixa. Por quê? Porque no caso do Brás Cubas, ele entrou numa obsessão tão grande
uma obsessão espiritual, que isso acabou com ele. A ideia fixa é fruto de um auto-engano, na perspectiva aí do Machado, muito mais profundo do que a mera hipocrisia de você apontar o erro do outro. Porque a ideia fixa implica o quê? No não reconhecimento da realidade, que é possível quando você tem a sua trave no olho. Que a trave no olho tem esse aspecto físico, né? Se a gente for interpretar literalmente, e a ideia fixa é totalmente arraigada na consciência, no coração, no espírito. Agora, isso é uma sutileza. Eu só posso fazer essa leitura aqui para vocês, que é bem introdutória do grau de profundidade que tem aí, porque a minha inteligência vai atrás do que o Machado de Assis disse de fato, que não existe essa história, uma coisa que o professor Falcão fala muito, não existe isso de o autor quis dizer, não, ele disse. E o que ele disse tem que estar lá concretamente nas palavras dele, se não está, ele escolheu mal as palavras. Então, o que Machado disse é isso tudo que eu estou dizendo, está embutido lá. Então, isso é o interpretando de subtilitate. Entrar, fazer esse trabalho da inteligência de penetrar por entre a camada mais grossa do texto e captar essas sutilezas de lá. Leitura é isso. A gente esqueceu isso daí. Se você perguntar a qualquer pessoa que está pautada por esse mecanismo que eu falei do socioconstrutivismo, ele vai fazer uma leitura emocional disso aí. Não, o Machado está dizendo que a obsessão é muito ruim, porque o Brás Cubas morreu por causa do emplasto e ele perdeu a vida por causa disso, e de fato é muito ruim, né? Por exemplo, o meu pai, ele sempre quis ser médico, mas e sempre se sentiu frustrado porque viveu como... Ou seja, o cara começa a entrar num negócio de autoajuda. Ele sai do texto e vem para a biografia dele, para expressar um sentimento. Às vezes pode até alguma coisa a ver? Pode. Mas ele não sabe explicar racionalmente a percepção dele a partir das palavras. Ele sempre vem para uma questão emocional. E o que acontece? A educação do Paulo Freire, que ele propõe, é para libertar o sujeito de todas essas amarras, do preconceito linguístico, etc. Mas o que acontece? Isso aprisiona o sujeito, aprisiona a inteligência a uma redoma de palavrinhas prontas que restringe o alcance do pensamento. A gente tem dois exemplos literários maravilhosos disso. Acredito que boa parte dos alunos já leu o livro 1984 do George Orwell. Por que se quer fazer a nova fala? Porque a nova fala, como ela é super restrita, ela é um vocabulário para expressões imediatas. Com os anos, as pessoas só vão conseguir falar em nova fala e, portanto, só vão conseguir pensar a partir da nova fala. Então, você vê, não existe lá no 1984 diz isso, um dos formuladores do dicionário em nova fala, ou nova língua, dependendo da sua tradução, ele vai dizer o seguinte, por exemplo, no vocabulário da nova fala, não existe a palavra liberdade. Que as pessoas nunca vão conseguir pensar em liberdade porque elas sempre vão se sentir livres estando presas ao partido. Que o partido é o grande ente dominador lá da sociedade fictícia, do George Orwell. Então o que acontece? Se vocês olharam bem, toda essa restrição do português não foi por acaso. Não foi por acaso. E as pessoas estão raciocinando a partir de termos, gatilhos e de emoções. Termos, gatilhos e emoções. Não conseguem ler as coisas. E as pessoas que estão assim estão querendo ler, sei lá, Louis Lavelle, estão querendo ler Eric Voegelin, não vão conseguir, vão se frustrar, não vão entender. Vão achar que o entendimento subjetivo delas é válido, ninguém pode contraditar, e mal vão se tocar que estão exatamente lutando com as espadas do inimigo, porque essa percepção é paulo freiriana. Isso aprisiona a inteligência, não deixa a inteligência se expandir. Você fica aprisionado no seu âmago sentimental, porque tudo vira uma expressão do teu sentimento e você não se toca disso. De fato, a inteligência ela fica tão atrofiada, que aí é a grande dificuldade disso aqui. Como eu disse, você entende que o Brasil pode estar uma bosta politicamente, você entende que você pode estar sendo um merda porque, sei lá, você é casado e está viciado em pornografia, você não consegue arrumar um trabalho, você não consegue se desprender dessa ânsia de querer agradar todo mundo, isso te faz mal. Você consegue entender isso muitas vezes. Mas o problema de quem está no socioconstrutivismo é que o cara, ele está tão defasado linguisticamente
que ele perde a capacidade de entender quando não está entendendo uma mensagem. Se vocês olharem muito bem, todas essas confusões linguísticas, ninguém está entendendo nada e ninguém sequer está entendendo o que não está entendendo. Então, vocês conseguem perceber isso? Então, essa educação aprisiona a inteligência. Se Paulo Freire quer libertar as pessoas de uma gama linguística que separava por categorias sociais, ele conduziu essas pessoas de dentro disso para outra prisão. Então nós do Instituto Borborema, nós partimos dessa percepção. As pessoas estão com esse problema. Então a gente quer conduzir vocês para onde? Vocês estão nessa situação. Nós também estamos, gente. Todos nós estamos em maior ou menor medida. Como eu disse, nós somos faixa marrom, vocês são faixa branca, faixa amarela, laranja, sei lá. A gente quer resgatar o que era feito antes. A gente não vai dar uma educação clássica igual nos períodos que eu falei. Mas nós pegamos princípios de lá para aplicar na nossa realidade atual. A gente fez o máximo possível para fazer essa readequação de compatibilidade com o que nós acreditamos que é a situação de todos. Então, o que nós vamos fazer? Nós queremos que vocês entendam em primeiro lugar e mapeiem se vocês estão presos nisso. Que vocês saiam desse campo linguístico puramente sentimental e entrem para a língua portuguesa como um ente concreto, com regras concretas, que quer dizer algo concreto, e que é um instrumento maravilhoso de expressão, não de aprisionamento. E nós temos todos os cacoetes mentais de quem sai do colégio também pelo socioconstrutivismo. Nós odiamos estudar semântica, nós odiamos estudar sintaxe, nós odiamos literatura. Gente, outro livro aqui é Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Tem uma cena lá logo no início, que é de uma coisa bem pavloviana, que as crianças estão no centro de educação, e elas desde cedo são colocadas numa sala, que abre-se uma luz assim bem bonita, e embaixo da luz estão sendo iluminados livros e rosas. Quando as crianças, livros cheios de gravuras, com contos de fadas e tal, quando as crianças vão tocar nos livros e nas rosas, elas levam um choque. Para quê? Para que desde cedo elas criem uma repulsa por aquilo ali. Mais para frente no livro, tem uma cena do Selvagem, que é o protagonista, ele conversa com Mustafa Mond, que é um dos chefes mundiais, governador de Londres. E o Selvagem, ele teve contato numa tribo fora do Brave New World, né? Da sociedade civilizada. Lá nessa tribo eles ainda têm religião, eles têm Shakespeare e tal, e o Selvagem leu Shakespeare, ele teve contato com a Bíblia. E ninguém no Admirável Mundo Novo tem contato com nada disso. Mas o chefe mundial abriu o cofre na sala dele e mostrou ele lá a Bíblia, obras completas de Shakespeare e tal. E aí o Selvagem pergunta a ele: mas, ora, você tem acesso a tudo isso, então você sabe como isso é bom, você sabe como isso é belo. Por que as outras pessoas não têm? E aí o Mustafa Mond, ele diz uma coisa assim: entre o conhecimento e a felicidade universal, nós precisamos fazer uma escolha. E escolhemos a felicidade universal. O que está embutido nisso daí? Que o contato com a literatura, contato com a grande obra, melhora a nossa linguagem, portanto melhora o nosso pensamento, portanto melhora a nossa percepção de nós mesmos e do mundo. Ele pode fazer com que nós caímos em desespero, nós nos escandalizemos com o mal. Tem pessoas que leem muito e, sim, por exemplo, a pessoa que lê muito Kafka, que lê muito distopia, pode pensar que o homem não tem salvação, que o homem é o lobo do próprio homem, ou pode ver a condição humana e cair-se em desespero pela condição humana como está ali em Shakespeare e tal, e achar que não tem possibilidade de sair disso daí. E aí o que o Mustafa Mond fala? Nós precisamos escolher entre isso e a felicidade universal. E todas as vezes aí alguém pode pensar: mas não é possível que ninguém no Admirável Mundo Novo tenha uma crise de consciência, encare sua vida vazia em algum momento e tal. Existe. Mas para isso lá, existe uma droga chamada soma. O que é o soma?
é um comprimido que eles tomam quando eles têm essas crises e eles ficam imediatamente felizes, extáticos. Se vocês olharem muito bem, não por acaso, que numa sociedade em que as pessoas estão mais iletradas, mais afastadas da literatura, você tem mais alcoólatras, mais drogados e mais pessoas translocadas, vivendo de sexo, de pornografia, porque estão toda hora buscando subterfúgio, buscando cobrir esse vácuo no coração e no espírito que o homem tem de cultura com coisas supérfluas. Vocês estão entendendo, gente? Toda essa degradação moral e política, então, está ligada com a degradação da língua. É por isso que nós insistimos na restauração da língua. Não é por acaso. Não é por acaso que a gente fez esse curso menor e num preço mais acessível, porque a gente quer que essa consciência chegue nas pessoas. E aí um dos efeitos disso é exatamente as pessoas não conseguem mais se entender, as crianças parecem ter ficado mais burras. E isso tudo é muito triste. E vejam que, portanto, não é natural essa repulsa que a gente tem com a arte, essa repulsa que a gente tem com a língua, com a literatura. Todo mundo, até esse pessoal de direita, mais engajado politicamente, acha que isso é besteira. Não é besteira. Tudo isso só aconteceu por causa disso. E, claro, a gente, quem acha que tem esse chamado para se engajar politicamente, tal, tem que fazer isso? Tem, uma perspectiva vocacional. Mas esse trabalho de reforma e de reconstrução interior a partir da língua e da literatura, cara, se você está ciente do problema que eu estou falando, isso te afeta. Então isso chama a tua responsabilidade. Você acha que você não tem responsabilidade de tentar ser melhor? E de que por você tentar ser melhor e crescer, isso não vai irradiar para os outros? E que, portanto, os outros vão tentar ser melhores também, pessoas mais honestas, mais integradas na sociedade do ponto de vista vocacional espiritual e não do tipo, eu não jogo papel no chão. Vocês estão entendendo? É esse tipo de riqueza que a gente está jogando fora. E aí, um efeito que eu queria que vocês notassem para falar mais dessa questão da degradação moral. Não só as escolas vendem esse tipo de educação linguística, mas vendem também um modelinho de vida social. E essa educação linguística faz o quê? Envenena a imaginação, porque se você precisa da inteligência para captar a sutileza e a sutileza ficar bem plantada na tua imaginação, o teu imaginário não vai pegar nada. Quando você lê Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando você lê O Senhor dos Anéis, quando você lê Nárnia, quando você lê a Odisseia, os Lusíadas, você não vai pegar a obra artística concreta da forma como ela foi escrita. Você vai pegar uma percepção subjetiva. Você vai criar uma relação afetiva com aquilo dali, puramente afetiva e não intelectual. Então você não vai ser capaz de pegar aqueles símbolos, aqueles exemplos de heroísmo, de vileza, de sacrifício, de amor. Você não vai pegar nada disso para aquilo e para a tua imaginação. Por exemplo, todo mundo sabe que Tolkien era muito católico, que o Senhor dos Anéis está cheio de simbologia do catolicismo, do cristianismo. E hoje em dia, por causa desse problema linguístico, o pessoal nerd, o pessoal mais interessado em cultura pop, ama o Senhor dos Anéis. Se amanhã disserem que vai ter uma série de Senhor dos Anéis, vai pro cinema, vai todo o pessoal nerd da cultura pop vai fazer fila, o pessoal católico, o pessoal evangélico não vai. Vai menos. Inclusive pode ter gente aí do que vai pensar, não, isso aí é coisa do demônio e tal. E se você olhar em canais de cultura pop e tal, um amigo meu tava falando esses dias que a Amazon vai produzir aí a série do Senhor dos Anéis, né? E aí no canal de cultura pop tava o pessoal lá conservador adora brigar, né? Falando que, vocês deveriam ver como Tolkien tem coisa do cristianismo aí e tal. E o pessoal dizendo, não, nada a ver, Senhor dos Anéis tem nada a ver com cristianismo e tal. E pode ter certeza, esse embate aí é sobre o quê? Uma percepção subjetiva contra uma percepção subjetiva. A pessoa teria que chegar e ensinar, Tolkien era católico, se você olhar aqui
o Aragorn é isso, você tem o sacerdote, o profeta, o rei, o hobbit simboliza os pequeninos que Nosso Senhor fala que deles é o reino dos céus e que a eles caberá a grande missão, tal. Como ninguém dava nada pelos apóstolos, ninguém dava nada pelos hobbits, etc, etc, etc. Aí você tem que entrar na situação de dar aula. E mais, você não vai ter ideia, certeza de que o cara vai entender tudo que você está falando. Então a imaginação, eu coloquei aí na emenda, envenenamento da imaginação, por quê? Porque a imaginação está blindada à absorção desses símbolos como eles são. Você não vai absorver o que o escritor escreveu. Você vai absorver o que você entendeu a partir da sua percepção subjetiva. Estão compreendendo? E aí o que acontece? Se as pessoas compram o modelinho de vida vendido pela escola, de que você vai fazer vestibular, vai fazer uma faculdade, lá você vai tirar o seu diploma, aí você vai ter uma grande profissão, vai ganhar muito dinheiro. Eu até falei disso lá na página que eu escrevo, Não Tenhas Medo, que esse é o roteiro social do ouro que se vende, e as pessoas têm tanto ele arraigado na imaginação, que quando você não passa no vestibular, ou quando alguma coisa dá errado, sei lá, você não passou no seu concurso, as pessoas ficam frustradas e entram em depressão. Sabe por quê? Porque na imaginação delas não existe outra possibilidade de vida daquilo ali. E elas vão encarar toda falha ou todo atraso no caminho como um fracasso inelutável, invencível. Isso é um problema moral ligado a uma questão linguística. Por exemplo, o Dr. Italo Marcílio com os conselhos dele, o pessoal dos náufragos, o Chico, o Jota, grandes amigos, conseguem ajudar essa pessoa a se tratar? Conseguem. Mas é o que eu falo, é um problema de mais fácil percepção. Pô, eu tô me sentindo fracassado, não era pra eu estar. É muito mais fácil você perceber isso do que, pô, eu faço isso porque eu não consigo pegar os outros exemplos, eu não consigo ler, eu não consigo crescer intelectualmente, então meu horizonte de consciência é muito restrito. E na formação da gente, na parte do cultivo de virtudes, a gente vai falar disso tudo, viu? Da culpa estrutural, disso daí, os efeitos disso daí, da dissonância que isso gera com vocação e sentido da vida, mas isso é assunto para o nosso próximo curso, não esse, ok? E aí, não por acaso que as pessoas sempre parecem ser menos maduras. Que elas não conseguem absorver outros exemplos de humanidade, outros exemplos de realização, reintegrá-los na sua personalidade e a partir deles reabsorver as circunstâncias e se tornarem pessoas maiores do que os problemas imediatos. Eu recomendo o vídeo do professor Olavo, O Problema dos Brasileiros. Todos nós padecemos daquilo ali. E nós, pessoal, temos um problema muito grande que nós não encaramos a cultura como uma possibilidade de refúgio interior, de um lugar belo e rico, cheio de tesouros que nós podemos nos apropriar deles. Que os gigantes fizeram aquilo ali para nós. E utilizar aquilo ali como uma arma para vencer a nós mesmos. E aí seguir o conselho de São José Maria Escrivá. Quereis mudar o mundo? Por que não façamos assim? Eu tento ser menos pilantra e tu também. Aí serão 2 a menos. Falta isso no brasileiro. A gente sempre está terceirizando, sempre está jogando para o outro. A gente não vai mudar a situação se não for desse jeito. Fizemos a nossa semana de lives aí, como lidar com os problemas da cultura brasileira. E a gente tem que lidar, sobretudo, com os problemas em nós mesmos. Então é pegar, é brigar, lutar contra essa nossa rejeição com a cultura, rejeição com a leitura. Nós temos que tentar crescer, gente. Poxa, vamos tentar reviver aqueles exemplos dos nossos avós e bisavós. Todo mundo tem uma história na família de um avô, do bisavó, de um bisavô que chegou, não tinha trabalho, conseguiu, superou as dificuldades, cresceu, uma pessoa digna. Esses exemplos estão morrendo. Esses exemplos estão morrendo. A geração dos nossos pais já não são pessoas tão capazes assim. Então a degradação está aumentando. A gente quer que isso fique em nós e nos nossos filhos. Poxa, Deus está dando a oportunidade de a gente perceber esses problemas e tentar mudá-los, tentar transcendê-los, tentar vencer. Da gente acabar com essa cultura, com esse complexo de vira-lata que a gente tem, de nos achar sempre incapazes de grandeza. Vamos mudar isso daí. A gente quer ajudar a mudar.
Esse curso é para vocês captarem uma parte do problema de toda essa estrutura de social doente que eu falei. A gente aqui vai tentar curar uma doença. Esse curso é um diagnóstico. E eu vou precisar de vocês de atenção, humildade e compromisso. Atenção, humildade e compromisso. Na próxima aula, então, nós vamos entrar mais ainda nesses problemas. Vamos começar o nosso teste para ver o quanto nós estamos afetados por eles. E na aula 3 vamos para o teste definitivo. Muito obrigado e até a próxima aula.